Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Deixa eu minimizar aqui o rostinho de todo mundo. Então, a gente vai... O que vocês... Deixa eu perguntar aqui. Vocês estão conseguindo ver a imagem, processando a imagem aí? Numerosas curas operadas por Jesus? Sim. Ok. Sim. Estou perguntando, gente, porque deu um probleminha essa semana no meu computador. Vamos lá. Então, a gente vai falar hoje do capítulo 15, continuidade, né, da aula da semana passada. E nós falaremos hoje do capítulo 15, os milagres do Evangelho, na Gênese. Os itens que nós vamos abordar aqui são os itens do 26 ao 67. Então, a gente vai começar aí a falar sobre as numerosas curas de Jesus. Quando a gente fala das curas de Jesus, a gente já imagina os fenômenos, né? E aí, logo nesse capítulo, ele já explica para a gente qual é o significado, o que ele quer dizer aí com essas curas, né? Então, eu vou contar uma historinha para vocês aí, para a gente poder... Vocês liguem os áudios se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então, Jesus, quando veio até nós, ele já se mostrou pautado de todo e qualquer de humildade, de generosidade, de amor, né? Jesus era simplesmente só amor. E ele trouxe para nós, a lição que ele trouxe para nós foi que os seus ensinamentos, eles eram para todos. E esses ensinamentos independiam de classe social, independia de cor, de raça, de credo, enfim. E ele veio mostrar para nós que como ele podia fazer essas curas dentro de nós, né? Porque as curas que ele trazia para nós é a cura interna. Olha aí essa árvore frondosa, né? O que em todas essas curas que ele abordava nas pessoas com as quais ele vivia, o que ele queria trazer de mensagem é que todas essas pessoas foram conscientemente arrependidas, ficaram arrependidas por tudo que fizeram em vida, né? E automaticamente a intenção dessas pessoas, Jesus, por toda a sua magnitude, conseguia entender que a intenção dessas pessoas era de fato de mudança. E automaticamente o que ele falava, porque Jesus, vocês podem ler aí a literatura espírita, ela nunca vai dizer para nós que Jesus fala assim, eu te curei. Nunca vai dizer isso, tá? O próprio Jesus dizia, você se curou. Por quê? Porque as nossas intenções de nos perdoarmos, de nos modificarmos, eram de fato reais. E Jesus conseguia sentir isso, né? E aí, através dessa, ou de, independente se fosse imposição de mãos, independente se fosse através de um olhar, independente se fosse alguém contando a história para Jesus, relatando, né, o sofrimento do outro, através do pensamento, ele conseguia também transmitir, né, esse magnetismo, esse fluido, ele conseguia enxergar em todos nós
a nossa consciência. E aí, o que ele queria? Que nós, dentro de nós, estivéssemos com essa força dessa árvore frondosa, com essa beleza de podermos nos melhorar, de estarmos abertos à melhoria, de estarmos abertos à mudança. E automaticamente o nosso corpo se limpa, né? E aí, o que ele fala? Então, como eu já falei aqui anteriormente, ele trazia essa mensagem para todos. Aí eu fico imaginando, né? Naquela época a gente não tinha internet, naquela época nós não tínhamos jornais diários, né? Físicos, escritos, datilografados, enfim. O que você tinha, a rádio da época era o boca a boca. E os ensinamentos de Jesus, eles foram amplificados para uma série de províncias. Israel, Roma, Grécia. E o amor dele, por quê? Porque o amor dele reverberava para todos. E para que a gente pudesse nos humanizarmos e nos melhorarmos. Então, a finalidade da cura de Jesus, das curas de Jesus, era essa. Esse que era o objetivo de Jesus, essa que era a mensagem que ele queria passar, que o amor dele era para todos, e que nós também tínhamos que ter o nosso amor interno, que era a pureza das nossas intenções, que é o que a gente vem falando para vocês já aí ao longo dos meses, e que nós mesmos nos purificássemos através das nossas ações, dos nossos pensamentos e atitudes. E aí, o que ele trazia para nós? O equilíbrio, né? Então, ele fazia com que nós tentássemos ter o equilíbrio, que era o que ele mostrava, né, para nós, que esse equilíbrio ele vai de encontro com a nossa natureza, com os nossos alimentos, com a forma que nós tratávamos os lugares aonde nós vivíamos. Então, tudo isso ele demonstrava nos exemplos que ele trazia através das suas mensagens, para que a gente tivesse uma unificação, como essa imagem aqui, entre nós como encarnados, né? Nós como espíritos e nós com um equilíbrio com a natureza, que é diversa, né? Que a nossa natureza é tão rica. Então, ele já demonstrava há 2000 anos atrás que nós, em espíritos encarnados, precisávamos ter um equilíbrio entre nós humanos e o planeta. E aí, o que ele fala, né? Diante de todas essas mensagens que ele traz nesse capítulo de cura, ele sabe, Jesus já sabia que viria aí, né? A revelação, depois de um tempo. Viria a revelação que traria aí, que nada mais é, né? A terceira revelação, que é o Espiritismo, o que o Espiritismo viria trazer, né? Diante de toda essa riqueza de ensinamento que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás. O Espiritismo iria simplesmente ratificar tudo aquilo que ele deixou. E aí o Espiritismo ia começar, né, uma nova era, que seria a abrangência do conhecimento através de um novo olhar. Um olhar sem amarras, um olhar sem o preconceito. Então, o Espiritismo viria trazer, né, como veio, através da sua ciência, através da filosofia e da religião, ele veio trazer todas as explicações de forma detalhada de tudo que aconteceu lá 2000 anos atrás e que nós, até hoje, falamos a respeito, tá?
Então, para a gente poder aí, eu trouxe esse capítulo mais em termos de historinha, para não ficar cansativo, tá? E aí, logo na sequência, a gente traz um item dentro da Gênese que são os possessos, tá? Então, diante dos possessos e diante de toda essa trajetória que Jesus nos deixou, de que nós, seres humanos e espíritos, precisamos ter um equilíbrio, precisamos ter uma sintonia para que nós tenhamos um desenvolvimento efetivo. Eu quero trazer um pouco para vocês o que o Ricardo falou na aula passada, e nas duas últimas aulas a gente comentou sobre, né, sobre obsessão, e só para ratificar aqui o que o Ricardo trouxe na aula passada, tá? Quando a gente fala de obsessão, a Gênese traz para a gente entrar em processos. Eles falam para a gente o seguinte aqui: o espírito, na hora da obsessão, ele atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, todos nós aí, eu acho que está bem claro, tem que ficar bem claro para vocês o conceito da obsessão. Por quê? Tem que ficar claro. Porque vocês vão praticar a partir do mediúnico 2, tá? A partir do mediúnico 2, vocês vão começar a ter o treinamento aí para que cada um de vocês iniciem o trabalho de desobsessão, enfim, em todas as salas que tem esse trabalho de desobsessão, de tratamento dos passes lá no GEMB, tá? Então, é muito primordial que vocês entendam o significado da obsessão, tá? O significado da subjugação, da fascinação, que é o que a gente vem trazendo aqui ao longo dessas aulas, tá bom? Então, a obsessão, para que nós sejamos influenciados, nós precisamos entrar nessa sintonia daquele que está nos obsidiando, tá? Então, quando a gente consegue, e eu vou falar uma coisa para vocês, não é algo que essa influência ela vem de uma forma que ela vem no outdoor, num luminoso, falando, olha, você está recebendo uma influência negativa de alguém. Não, ela vem ao longo do teu dia, tá? E ela vem de uma forma muito tênue, muito... como é que eu posso... Me fugiu a palavra agora. Vem muito... quase que imperceptível. Bem devagarzinho, às vezes a gente está fazendo uma atividade dentro da nossa casa e, de repente, a gente começa a ter alguns tipos de pensamentos mais negativos, mais pessimistas, e aí, quando a gente percebe, nós já estamos envolvidos, tá? Então, é muito essa questão do orar e vigiar, que a gente sempre fala para vocês, é muito importante, porque a todo momento, todos nós, não é porque sou eu, porque é o Ricardo, que somos aqui apenas os multiplicadores de conhecimento para vocês, que também não somos atacados. Todos nós somos, todos nós. E eu vou dar um spoiler para vocês, das reuniões que nós trabalhamos, cada vez mais existe uma evolução para que, assim como a humanidade evolui, o universo evolui e os espíritos que estão desencarnados também evoluem. E o processo obsessivo, ele está cada vez mais leve no sentido de nós não percebermos que está acontecendo. E aí, quando a gente percebe, já tem que correr, já tem que pedir ajuda, tá? Então, é muito importante
que nós tenhamos aqui o conceito do que significa um espírito obsessor, porque nós também podemos ser os nossos próprios obsessores, ok? Então, mais uma vez, temos que manter os nossos bons pensamentos, isso a gente vai repetir sempre. Nós temos que manter uma fluidez das nossas atitudes, das nossas intenções, tá? Para que tudo isso ocorra de uma forma mais tranquila e mais leve, tá? Aí o que fala, né? O que o livro Obras Póstumas ratifica para a gente, né? Sobre a obsessão. Karina, A Oi. Wanda tem uma pergunta. Deixa eu só terminar esse slide, aí você pergunta, Wanda, pode ser? Que de repente pode ser que a sua pergunta já esteja dentro desse contexto aqui. Espera aí, só me dá um minutinho, por favor. Aí você já faz a sua perguntinha. Então, só para não perder o raciocínio, o que em Obras Póstumas fala, né? O que ele ratifica para a gente sobre a obsessão, né? Ele fala o seguinte: quando um espírito, bom ou mal, quer atuar sobre o indivíduo, envolve-o no seu perispírito como se fosse um manto. Então, gente, é como se eles estivessem nos abraçando, tá? Imaginem essa sensação, como se eles estivessem nos abraçando. Então, fisicamente nos abraçando, quando na realidade eles estão abraçando o nosso pensamento, né? Dando aquele torpor. E aí, interpretando-se, os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem e o espírito se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade, né? Então, geralmente, a obsessão, ela se dá dessa forma, tá? Então, ele vem de uma forma muito particular, depende de cada um, tem pessoas que sentem essa diferença, assim, de maneira gritante, de comportamento, tá? E tem situações que são de forma, assim, mais quietinha, que é gradativo, que é devagarzinho, tá? Mas como que Sutil, se dá? né? É sutil. Exatamente, essa é a palavra, Ricardo, obrigada. Sabe quando você está pensando em um monte de coisa e a palavra não vem? É de forma sutil e está cada vez mais assim, tá? Então, para que vocês tenham esse entendimento do que é obsessão, é dessa forma. Então, é assim que se dá. E para que a gente cada vez mais se atente, mais uma vez eu vou repetir, porque nós também podemos ser os nossos auto-obsessores, tá? Então, é muito importante que a gente sempre se vigie, para que a gente, cada vez mais, quando os obsessores vierem, que a gente consiga auxiliar esses irmãos. Porque são os nossos irmãos. Estão em condições diferentes das nossas e nós temos o dever também de auxiliar, porque também já estivemos nessa condição. Tá bom? Wanda, pode falar agora, por gentileza. você só me trouxe mais uma dúvida agora. Adoro! Então, vamos lá. Antes de você falar dessa parte da obsessão, a minha pergunta era, quando que a gente consegue saber quando são pensamentos genuinamente nossos e quando é uma inspiração? Porque, afinal de contas, somos seres capazes de ter próprios pensamentos e não cair nessa armadilha de achar que estamos recebendo influências negativas. Não, a gente também tem, são fenômenos bioquímicos que, dependendo dos nossos hormônios, a gente fica mais, né? E é lógico que isso nos leva a uma vibração que atrai esses espíritos. Porém, eu queria saber, primeiro, se tem essa linha como que a tênue. gente identifica, né? Eu vou te responder essa pergunta falando o seguinte: para que a gente consiga perceber tanto o positivo quanto o negativo, nós precisamos nos conhecer, tá? Por que eu falo isso? Porque você fala, poxa, Karina, como assim nos conhecer? Porque tem gente, pessoal,
que não sabe em que situações que podem experienciar, né, passar e ficarem nervosos ou ficarem alegres. As pessoas não se conhecem. Ou ficarem magoados, né? Então, assim, a primeira coisa, se conheça. Saiba até que página você pode ir. Ah, eu vou dentro dessa situação eu vou, sei lá, entre eu e meu pai e minha mãe, né? Eu e meus pais. Dentro da situação, dessa relação entre meus pais, de repente eu tenho uma situação que eu discordo da opinião deles, ok? E há uma situação que toda vez que a gente conversa, são opiniões muito contrárias e que a gente acaba discutindo, tá? Aí eu tô falando acho que deve acontecer isso com muita gente ou já aconteceu alguma vez. Essa discussão, automaticamente, nós já caímos a vibração. Então, a nossa influência já baixa, a negatividade já vem, tá? Por quê? Porque eu não me conheço. Porque se eu me conhecesse, o que eu faria? Eu já sei que eu vou ficar, né? Que eu vou entrar em atrito, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer para mim algumas ferramentas em que eu consiga diluir esse nervosismo. Então, poxa, será que faz sentido eu discutir porque os meus pais gostam do amarelo e eu gosto do verde? Vai, eu estou dando um exemplo bem simplista aqui, tá, gente? E aí eu quero pintar a parede de verde e eles de amarelo, e a gente entra nesse atrito. Será que faz sentido isso? O que isso vai me agregar? Né? Então, esse é o primeiro ponto, Wanda. A gente se conhecer, saber até onde a gente pode ir. E se a gente não pode ir, como eu devo fazer para que eu não fique irritada, nervosa? Quais são os tipos de ferramentas que eu tenho que usar para que eu não entre em atrito? Da mesma forma, porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né, gente? Cada um de nós tem uma opinião, mas nós precisamos respeitarmos uns aos outros. Mas tem coisas que a gente acaba, né, no decorrer da semana, no decorrer do dia, que a gente entra em discussões totalmente desnecessárias. E isso abaixa a nossa energia. Automaticamente, eles nos pegam, tá? Da mesma forma, o contrário, tá bom, Wanda? Como você te perguntou, de forma positiva. Nós também precisamos entender que quando nós temos uma inspiração, uma influência, por nós conhecermos os nossos pensamentos, nós conseguimos identificar que esses pensamentos, que essa influência não provém de nós. E é muito leve, tá, Wanda? Não é uma coisa assim que, como eu posso te dizer, que vai transformar o teu pensamento e a influência que você vai sentir da água para o vinho. É muito sutil. O seu corpo, ele, quando a influência é positiva, o seu corpo fica, você traz uma vitalidade, parece que seu corpo fica com mais oxigenação, o seu coração fica mais acelerado de felicidade, sabe? Você começa a dar risada, a sorrir. Então, dá uma cosquinha, né, no nosso peito, como se fosse um abraço carinhoso, sabe? Um acolhimento. Então, isso é muito sutil. Claro que, com o tempo, gente, vocês vão tendo essa percepção, tá? Tem pessoas que são mais sensíveis, ok? Tem pessoas que conseguem ter essas percepções de mudança de humor, tanto para o positivo quanto para o negativo. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Outras pessoas não conseguem tanto.
né? Então, precisam estar mais em vigilância para perceberem essas modificações, tá? Então, o que eu tenho para responder para vocês é que é só com o tempo, com o trabalho, que a gente vai conseguindo se perceber e sentir o nosso corpo, o material e também a nossa parte espiritual. Respondido, Wanda? Nossa, falei demais, né? Super respondido, super. Aí agora você colocou obsessão, e eu quero só aproveitar, porque na aula passada o professor Ricardo, o amigo Ricardo comentou sobre uma moça no trabalho dele que havia tentado suicídio, né? Uhum. E eu particularmente fiquei com muita dúvida, porque assim, o professor falou sobre o livre-arbítrio, eu percebi que não só eu, né, mas outras pessoas, mas assim, também, de novo, essa linha tênue, porque a gente sabe que existem pessoas que têm um desequilíbrio por falta de autoconhecimento, né? E elas ficam mais vulneráveis a espíritos que ficam dando comandos, como do suicídio, como do atacar, maltratar e etc. Então, eu queria que você fizesse, que nem você acabou de fazer, que ficou muito claro, sobre o que é uma inspiração, que nós sofremos as influências positivas e negativas, mas há que se entender e se buscar o autoconhecimento, porque nem tudo vem de fora. Ok. Agora, no caso da obsessão, que é uma coisa mais severa, uma coisa mais pungente, e especificamente esse exemplo de pessoas que dizem que ouvem vozes e que são levadas a cabo de ou suicídio ou uma violência contra outra pessoa. Tudo bem o aspecto de que eu entendo de que pela falta do autoconhecimento, né? Mas foi falado sobre a lei divina, que Deus não permitiria. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu falei, gente, mas se a pessoa está obsediada, às vezes por não um, vários obsessores, então eu não estou dizendo que ela é isenta, mas como que... fala para mim sobre obsessão e livre-arbítrio, por favor. Eu acho que os próximos slides vai te responder isso. Se não te responder, quando eu terminar esse tema obsessão, possessão, subjugação, aí você volta com a sua pergunta. Pode ser? Combinado. Porque eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Então, vamos seguindo aqui. Aí eu trouxe para nós uma pequena essa figura aí. Nossa, hoje eu tô gaga, tá, gente? Não reparem, não. Eu trouxe aí esse diagrama aí para a gente poder conversar, tá? Dentro da obsessão, vocês já tiveram sobre esse tema se eu não me engano, acho que foi no básico 2, e no ID a gente começa a falar um pouquinho também, básico 1, básico 2 um pouco mais profundo, né? As classificações das obsessões, e aí o Ricardo comentou na aula anterior também, e aí eu trouxe para a gente poder lembrar, tá? Então, a classificação. Então, quando a gente fala de obsessão, nós temos aí algumas classificações, tá? Por que a gente traz as classificações, né? Por que o Espiritismo remontou, fez aí essa árvore, vamos falar assim, essa árvore genealógica do processo obsessivo? Para que fique claro para as pessoas que nós mesmos somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós mesmos somos responsáveis pelas nossas ações. Ok? Fechado? Então, assim, como que acontece, né? Qual é a classificação? Então, a gente divide aí a obsessão em subjugação e a possessão, tá? Isso está na literatura. E aí, o que ele fala, né? O que a Gênese fala, o que o livro dos médiuns fala, o que o livro dos espíritos fala. Então, eles dizem o seguinte, a subjugação é um estreitamento, olha só, gente, como é muito importante que o nosso pensamento. A subjugação é um estreitamento
paralisando a vontade de quem a sofre. É um verdadeiro domínio. E esse domínio ele pode ser moral ou físico. Ok? Então, eu começo a ter essa influência sobre mim, porque eu permito, eu, Karina, estou permitindo. E aí, digamos que, no exemplo anterior, que esse manto, né, que me envolve, ele começa... em um dia eu consigo retirar esse manto. Um dia sim, um dia não, eu consigo retirar esse manto desse processo obsessivo. Só que aí, o que vai acontecendo? Eu vou me permitindo influenciar, por quê? Porque eu não mudo moralmente, porque intelectualmente eu não estou mudando, né? E cada vez mais eu vou me consumindo. E aí esse manto, ele vai fazendo parte, para vocês poderem entender, da nossa pele, né? Ele acaba virando a nossa pele. Então, quando ele fala subjugação é um estreitamento, paralisando a vontade de quem a sofre, Karina, eu acabo não tendo mais responsabilidade, eu não consigo ter alcance sobre as minhas ações. Eu não consigo, porque eu estou tão envolvida, né, nessa subjugação que eu não consigo ter reação. E aí, por isso que ele fala, né, que é um verdadeiro domínio. E isso acontece muito, tá? O caso que vocês mencionaram a semana passada, que vocês falaram muito sobre o suicídio que a Wanda trouxe agora, pode ser classificado dentro da subjugação. Pode, tá bom, gente? Não é que é pautado em pedra, não. Ah, suicídio é subjugação. Não. Pode também, ok? E aí, quando ele traz... Oi? Oi, Karina, Ricardo. Só não querendo te interromper, pelo amor de Deus. Imagina. Aonde fica, então, a espiritualidade do bem que deixa esse espírito ruim na subjugação em cima do cara para não é a espiritualidade, Ricardo. Somos nós que permitimos. Não, tudo bem. Legal. A espiritualidade, ela só... O que ela faz? Ela só nos acompanha. E aí, vamos lá. A gente tem o livre-arbítrio. Deixa eu só para poder concluir, que eu acho que é a possessão, aí você vai entender. Então, a espiritualidade, ela nos acompanha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, não adianta nada a espiritualidade falar para mim assim: ô, Karina, eu vou, na hora que você dormir, você vai conversar com a gente. Tá bom? Fechado. Vamos chamar de Amora, meu mentor, tá bom? Mentor Amora. Assim, ó, Karina, quando você dormir, ele vai me falar assim, ele vai me trazer essa influência, ó, quando você dormir, a gente vai conversar. Fechado. Aí a Karina vai, dorme, né, os olhos físicos, e aí eu vou e me desligo, né, do meu corpo material. Me desligo do meu corpo material e fico com o meu corpo espiritual e vou de encontro ao meu mentor. Aí ele conversa comigo. Ele fala: olha, Karina, o que você está fazendo vai te causar efeitos mais graves. Você precisa mudar a sua linha de raciocínio. Você sabe que no passado você fez isso, isso e isso, e você mesma, junto conosco, nos pediu para que renascesse, para que reencarnasse dentro dessas condições, né? Tudo isso foi acordado. Aí tá. Aí eu acordo, Ricardo. Aí na hora que eu acordo, eu tô como? Na hora que eu acordo, eu tenho a minha parte... Não, a gente não pode esquecer, que é primordial, tá bom? Quando eu acordo, eu tô na matéria, não tô na matéria? Não tô com o meu corpo material? Não tô no meu corpo físico? Sim. E aí, o que acontece? Pode ser que eu lembre
do que eu discuti, né? Do que eu conversei com o meu mentor, como pode ser que não. Por que isso? Porque eu já tenho pautado na minha consciência, eu tenho o meu perfil rabiscado dentro de mim, e esse meu perfil, que traz todos os meus valores, o que eu penso, né? Que são o quê? Os meus vícios, as minhas vicissitudes, o meu egoísmo, está tudo impregnado dentro do meu perispírito e do meu espírito, certo? E aí o meu mentor vai lá, conversa comigo, aí eu acordo, eu não posso esquecer que eu sou um espírito inferior e que eu estou aqui para me modificar. E que não é porque ele conversou comigo uma vez que eu vou conseguir assimilar essa sugestão que ele me deu de mudança. Por quê? Porque está dentro de mim. São as minhas intenções. Será que eu quero mudar? E aí vem essa questão do pensamento. Nós somos feitos de fluidos. A gente não tem falado em todas as aulas que nós somos puro fluido? Quais são os meus fluidos? O que eu emano? O que sai de dentro de mim? Os meus centros de força estão equilibrados? Vou dar aí, só para eu poder falar da possessão aqui, aí eu vou sair do slide, só vou terminar esse slide e a gente volta aqui, tá? Aí eu tiro as dúvidas de vocês. E aí, o que fala aqui na possessão? A possessão é sinônimo de subjugação. Esse termo não é mais adotado, tá? Então, na literatura, vocês vão ouvir falar de possessão. Quando fala de possessão, vocês já sabem que é a subjugação, tá bom? Eu trouxe aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Que é uma classificação aonde nós nos permitimos aceitar isso, porque nós temos o livre-arbítrio, como foi dito na aula anterior, como o Ricardo falou, tá? E nós precisamos mudar. E aí, eu trouxe aqui o seguinte. Por que a possessão não é mais adotada? Tá? O termo, a palavra, ok? Porque implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal, sendo que todos nós podemos nos melhorar. Então, a palavra, o conceito da palavra, não faz mais sentido utilizar, né? Se você for usar o conceito da palavra cru, não é isso que Deus quer de nós, não é mesmo? Porque não há mal que dure eternamente, correto? Todos nós temos um início, todo sofrimento tem um início, um meio e um fim, porque nós precisamos nos modificar. Implica igualmente a ideia de apossar, né, no sentido da palavra, no conceito da palavra, implica igualmente a ideia de apossar de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas o constrangimento. Ou seja, eu não posso, um espírito não pode coabitar o meu corpo. Dentro do meu corpo já existe um espírito. Não podem existir dois espíritos habitando o mesmo corpo. Não existe isso, né? Então, esse é o conceito, o significado da palavra possessão, por isso que não é mais utilizado na literatura espírita, e por isso que no Livro dos Médiuns traz essa menção, para que fique bem claro, tá? Porque o conceito literal dessa palavra, o porquê que ela não é mais utilizada, e sim utilizada, o mais adequado é utilizar a subjugação. Deixa eu ver qual é o outro slide, que aí eu paro aqui para a gente conversar. Ah, peraí. Já vai vir as perguntas, a gente conversa, pessoal. Café com Espiritismo. Então, eu trouxe aí um pouquinho mais da literatura espírita. O que no Livro dos Médiuns fala, né? O que significa aí essa subjugação moral, né? Esse constrangimento moral e físico? Quando a gente fala moral, é subjugado, é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas.
é como uma fascinação. Então, é aquilo que eu estou entendendo, eu tenho, né, a percepção de que que moralmente eu não concordo com aquilo, mas eu não consigo ter a força para modificar aquela atitude que eu estou fazendo, aquela ação, e muito menos o meu pensamento. Eu não consigo ter essa força, né? Então, como é que eu faço para sair disso? Requer todo um trabalho aí que eu já vou falar para vocês. Quando a gente fala de uma subjugação física, o espírito atua, né, o espírito obsessor, ele atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. E isso acontece, tá? Um exemplo, eu acho que eu trouxe até o exemplo aqui, deixa eu ver se eu trouxe, se eu não trouxe, eu vou falar. Aqui, trouxe. Um homem, aí eu trouxe os exemplos, tá? Um homem que não era jovem, nem belo, e que sob o império de uma obsessão dessa natureza, da subjugação, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedia em casamento. Então, isso acontece. Tá? Ele não a conhecia, né? Ele não queria ter nenhum tipo de envolvimento com ela e automaticamente, pelo fato dele estar sofrendo, né, uma obsessão cuja classificação é subjugação, né? Tem um espírito que tem o domínio sobre a voluntário, um domínio sobre ele, e ele acaba ficando involuntariamente, fisicamente, ele não tem essa liberdade de poder sair dessa situação, dessa condição. Acontece esses tipos de situação. Olha como é tênue, né? Como são exemplos bem sutis que acontecem. Aí eu trouxe um outro exemplo. Tem a epidemia, vocês vão ouvir muito falar da epidemia demoníaca na Saboia, que fica na França, Morzine, que aconteceu um processo de subjugação lá, né? Está na Revista Espírita. Foi um processo coletivo de subjugação, tá? E aí vocês podem achar ou dessa forma, tá? Na literatura, epidemia demoníaca na Saboia, ou os processos de Morzine, tá? Então, lá na França, numa província da França, houve um coletivo há muito tempo atrás, né? Foi em 1800 e aqui está a revista 62, acho que, se eu não me engano, foi em 1855, tá? E aí, deixa eu ver o que eu trouxe aqui. O que acontece? Um coletivo, a cidade dentro de um coletivo, algumas pessoas sofriam crises. Então, na época, quando aconteciam essas crises, o que elas faziam? Elas pronunciavam palavras obscenas, elas davam saltos altos no meio da rua, né, prodigiosos por cima das mesas, trepavam em árvores nos telhados, às vezes profetizavam. Isso tudo, gente, se você for pegar a fotografia, né, o perfil da atitude da pessoa, das condições da pessoa, se ela não estivesse passando por um processo de domínio completo, ela não faria nada disso, né? Naturalmente, ela, no seu natural, não faria nada disso, né? E durante anos aconteceu essa situação dentro dessa cidade, dentro dessa província, né, de Morzine. Então, muitas pessoas estavam passando por um processo de subjugação lá. E aí, essa pobre população ignorante de qualquer trabalho, por que eles estavam passando por isso? Olha lá. Eles eram ignorantes de qualquer trabalho intelectual, não havia ali um cunho com o objetivo de realizar boas leituras para que houvesse um desenvolvimento intelectual, né? Ou leituras ou conversas, né, edificantes. Teriam desconhecidas comunicações inteligentes dos espíritos, né, porque eles não conseguiam, vamos lá, de novo que eu tinha falado, já comentado com vocês, eles não tinham, teriam desconhecidas comunicações inteligentes dos espíritos, ou antes nem mesmo as teriam percebido. Por quê? Porque eu, ainda, como espírito inferior e ainda limitado, e consequentemente eu não
eu não me alimentava de boas ações, de boas atitudes, eu tinha inveja do meu vizinho, eu tinha orgulho, era tudo assim, era tudo, ou tudo era verde ou tudo era azul, não existia um meio termo, né? O que acontecia? Que é o exemplo que eu dei do sonho, né? Eu conversar com o meu mentor. Eu ia até lá, o espírito, a espiritualidade, ela emanava para mim, né? Ela me emanava bons pensamentos, ela falava assim, olha, faz isso, né? Me trazia, né, essa influência de bons pensamentos, mas eu nem percebia. Porque eu ainda estava num processo de um espírito ainda muito enraizado a coisas materiais, a regras arcaicas, né? A processos que a gente sabia que dentro de um coletivo, né? Dentro de regras sociais, de leis, né? Dentro de uma sociedade, eram errados, e eu acreditava, e eu confiava que aquilo era certo, né? Então, os espíritos traziam essa influência, mas muitos nem percebiam, né? Porque a população já tinha, essa população de Morzine, eles eram espíritos ainda inferiores e embrutecidos, né? Tudo tem um fim e os sofrimentos devem fecundar. Então, eles tiveram que passar por esse processo coletivo de subjugação para que, né, com o tempo, a cidade fosse evoluindo, as leis fossem mudando, as pessoas foram tendo novas ações, novas atitudes. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí, o que ele traz, o que ele fala, né? Além de Morzine? Não acontecia isso só lá, né, na França, acontecia também em outros locais, em outros países. Aí eu trouxe para vocês só poderem saber o que acontecia, tá? Em outros países, como a Alemanha, mas principalmente no Oriente, ocorriam esses fenômenos. O mestre, ao nascer na Judéia, né, Cristo, sob os traços de carpinteiro de Jesus, sob os traços do carpinteiro Jesus, a região havia sido invadida por legiões de espíritos malévolos, como hoje se apoderaram pela obsessão das classes sociais mais ignorantes. Então, assim, a gente traz esse exemplo da Revista Espírita para poder mostrar para vocês que por que a gente sempre fala do desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual? Porque todos nós, quando nós estamos encarnados, né? Quando estamos espíritos, todos nós podemos andar por qualquer lugar, né? E todos nós já tivemos o mal muito enraizado dentro de nós. E claro que com o tempo a gente vai se modificando. Então, o que acontece? Se eu sou um espírito que eu ainda estou embrutecido e que eu ainda penso que é só na base do que eu penso, do que eu acho que a convicção é correta, e se você pensar errado, eu vou te matar, né? E está errado, se eu continuar, nessa fase eu estou dessa forma, e eu automaticamente eu reencarno em cidades que têm essa mesma afinidade de pensamentos, acontece o processo de subjugação. Tá? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero trazer para perguntas. O homem, em breve, virá expulsar novamente essa turba de espíritos impuros que se abaterão sobre a terra e reavivar a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às revelações consoladoras e os ensinamentos regeneradores do espiritismo. Porque aí vem o espiritismo trazer a codificação por Allan Kardec, né, onde ele codificou, mostrando quais são as melhores intenções para que você possa se modificar, para que você possa se melhorar, para que você possa sair dessa condição, né? Deixa eu trazer aqui. Agora eu quero saber se eu respondi as perguntas de vocês,
se vocês podem abrir aí os vídeos, se vocês ainda estão com dúvidas, tá? Porque, lembrando, mais uma vez, como o Ricardo já falou na semana passada, qual que é o verdadeiro sentido de estarmos aqui? É evoluirmos, ok? Quando nós sofremos processos de obsessão ou de subjugação, nós permitimos. E por que nós permitimos? Porque nós temos enraizado ainda, que a gente não pode deixar de esquecer, que nós somos espíritos ainda imperfeitos, estamos em desenvolvimento, tá? Ah, então tá, então a gente vai botar essa muleta? Não, não. E que nós temos os nossos vícios. E que são muito difíceis da gente modificar. Mas não são impossíveis. Então, é muito importante que quando vocês comentaram do suicídio, quando o Ricardo falou agora do suicídio aí, mas os espíritos superiores permitem? Os espíritos superiores, e assim como Deus, não influem no nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus, ele sabe das nossas condições. E o olhar que Deus tem por nós é ilimitado. Deus sabe das nossas próximas reencarnações daqui a milhões de anos. Por que que ele sabe? Porque Deus, assim como Jesus, por eles terem esse olhar mais abrangente, né? Eles já sabem quais são as nossas convicções, quais são as nossas rotinas no sentido de, para esse tipo de situação, a Karina age assim. Para esse tipo de Y de situação, a Karina age assado. Então, com base naquilo que a gente vem tomando de atitudes e pensamentos, eles já têm uma leitura do nosso estereótipo. E eles sabem quando, através dessa leitura, quando que nós vamos conseguir superar esse obstáculo. Esse obstáculo moral, esse obstáculo intelectual. Ficou claro, pessoal? Liguem as câmeras aí se vocês quiserem para a gente conversar um pouco, que eu acho que ainda tem dúvida e vocês não podem ter dúvida mais sobre esse tema. Karina? Oi? Oi, eu tenho dúvida, você me perdoa. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Você não tem que pedir desculpa, pelo amor de Deus. Então, a gente está falando de livre-arbítrio nessa situação. Eu vou voltar um pouquinho no suicida lá, né? Que a gente está falando de obsessão. No momento que você tem a subjugação, que no slide que você colocou é uma obsessão completa, como é que a pessoa pode responder pelo livre-arbítrio dela se ela está sendo influenciada por um terceiro? Ela por si própria, ela está lá, eu não quero me matar, mas está o carinha lá do lado, falando, Luna, tudo bem aí? se mata, se joga. Minha santa, Então, até que você senta onde eu gosto de você. Elizabeth, desliga o áudio, por favor. Aí você colocou, assim, você deu o seu exemplo, tá? A Karina tem um determinado conhecimento. De Segue aí nesse exemplo, isso. Aí eu, Ricardo, sou ignorante, estou sendo obsediado dessa forma. Eu vou ser chamado do lado de lá, só que eu não acredito, eu não sei, e eu volto. Aí a pergunta, por que a espiritualidade, sabendo dessa obsessão, não chega para o cara lá e fala, cara, dá um tempo, deixa ele agir por si próprio. Agora, se ele for lá e fez o ato de se suicidar, aí eu vou falar para você, não, ele teve o livre-arbítrio, porém não houve interferência. Se não houve interferência, ele é responsável pelo seu ato. Como que você vai condenar, através do livre-arbítrio, um cara que tem um outro sujeito na subjugação que foi dominado,
segundo no teu slide, totalmente, e ele tá lá, cara, se joga, se joga. Se eu chegar, se joga, se joga, se joga, se joga, uma hora você pega e se joga. Você concorda comigo? Aí, se você pegar a espiritualidade lá entra, fala, ó, cara, vamos dar um tempo para ele, depois você volta para perturbar ele, mas agora vamos dar um tempo para ver qual vai ser a sua atitude. Aí deixa o cara ver qual é a atitude dele, se realmente ele quer isso ou não. Aí, lógico, ele vai ter que melhorar os pensamentos, é óbvio, claro, muitas coisas vão ter que acontecer. Você entendeu? É isso que está a minha interrogação. Então, eu só não estou né? entendendo o que é dar esse tempo. O que A você entende dar esse tempo? Aí pegar o obsessor, a espiritualidade, intervir nessa forma e chegar para o cara lá e falar, ó, vamos dar esse tempo para que ele tome atitude se ele quer ou não se suicidar. Para aí. Beleza. Vamos lá. Eu tenho só um obsessor para mim? Não tem. A gente tem um monte. Vamos lá. Aí agora eu vou te dar um outro exemplo. Tá bom? Tá. Reuniões. Eu tô gaga, gente, não repara. Reuniões mediúnicas. Ok? Uhum. Nós temos reuniões mediúnicas semanalmente, eu acho que são 2 vezes ao dia. Tá? Vou dar o exemplo do Gembe, ok? Mas tem casas espíritas que tem 2, 3 vezes ao dia. Tá? Então, nós temos trabalhadores que trabalham em reuniões mediúnicas 2 vezes ao dia, 7 dias por semana. Tá? Eu vou lá na reunião mediúnica, eu como médium, recebo um irmão, tá? Então, eu, Karina, vou lá e recebo o João. Tá bom? E o João tá subjulgando o Ricardo. Você. Beleza? Aí eu vou lá, recebo ele, converso com ele e falo para ele assim, olha, o que você está fazendo é errado, blá. E aí ele fica comigo lá. Fica comigo que eu falo, ele fica lá na casa espírita para poder entender como é que funciona, né? A espiritualidade vai fazer um trabalho com ele. Tá bom. E você acha que o João está sozinho subjugando o Ricardo? Vem outro. Começa a fazer o mesmo processo. Ah, vem mais um. E aí, o que acontece? Vamos ver se eu conseguir te entender, tá bom, Ricardo? Se eu não conseguir, você me fala para eu poder depois dar continuidade na aula. O que acontece? Uma pessoa que não acredita em Deus, tá bom? Certo. E uma pessoa que não tem religião. Foi esse o exemplo que você deu agora. Então, o cara não tem religião, o cara não acredita em Deus, e ele vai e ele dorme. Ele dorme e sonha, né? Ele sonha. E aí ele se desliga do corpo, ele vai dar a volta dele. Quando ele vai dar a volta dele, todos nós temos os nossos mentores. E esse mentor, ele pode ser apresentado para essa pessoa como alguém que ele conhece e que já morreu, tá? Ele é ou que já morreu ou que está vivo ainda, né? Ele pode ser apresentado dessa forma. E fala com ele. Fala, ó, fulano, o que você acha de fazer de tal forma essa atitude que você está tendo, né? Você está pensando muito negativo por conta disso. Tenta agir assim, tenta agir assado. Aí ele acorda. Tá? O cara não acredita em nada. O indivíduo não acredita em nada. Aí ele acorda. Quando ele acorda, é claro que a espiritualidade sabe que ele não acredita, mas as sensações no corpo e a consciência dele, que independe de religião, acusa. Aí a consciência dele fala assim, opa, o sol é amarelo? Mas ao entardecer, ele fica laranja. Eu estou vendo. Poxa, então eu não preciso mais pautar em pedra e falar para todos os cantos que o sol é amarelo. Não, ele tem nuances de cor. E aí ele começa a modificar o pensamento, e ele não tem religião nenhuma.
mas ele acusa na consciência dele, porque todos nós, independe de religião, temos na nossa consciência e nascemos com ela, com as leis divinas. E as leis divinas afloram na nossa consciência. E a nossa consciência nos culpa. E aí o cara, pô, legal, bacana, o que aconteceu? Eu sonhei esses dias e entendi que sonhei com fulano e falou para mim que o sol era alaranjado no entardecer. Eu achei bacana e eu acho que faz sentido sim, fui buscar, beleza. Mas aí o cara acorda e não sentiu nada, não teve a consciência pesada, e aí a espiritualidade não desiste, porque Deus não desiste da gente. E eles vão tentando. Só que eles estão tentando aqui na Karina, e a Karina não acredita em nada, e eu vou abrindo o meu campo para coisas, podem ser positivas, como podem ser negativas. Eu vou te dar o exemplo do que você estava falando do suicídio. Então, aí eu vou abrindo o meu campo para coisas negativas. Se eu sou uma pessoa que vejo uma árvore, que eu vejo uma natureza, e não acredito que aquela natureza tem uma força maior, eu já estou com o meu pensamento extremamente endurecido. Então, eu preciso rever os meus valores e os meus conceitos. Mas essa pessoa não tem essa visão. Mas Deus nos traz exemplos diários para que a gente se modifique. Ele traz, às vezes, no outdoor, refletido, Karina, muda. E como ele traz sutilmente. E eu não aceito essa influência porque eu tenho o meu livre-arbítrio e as minhas atitudes, elas continuam sendo as mesmas. E eu vou trazendo da obsessão para a subjugação. E aí o espírito vai se envolvendo comigo, porque eles são afins, né? E acontece o suicídio. Pode ser o suicídio uma subjugação, como pode ser uma obsessão. Então, o que eu quero que você entenda é que é uma via de duas mãos. Eu preciso me melhorar, independe de religião isso. Faz parte do desenvolvimento humano, universal. Exemplo, antes nós tínhamos dinossauros, agora não temos mais os dinossauros. Temos outros tipos de animais. Antes nós éramos homens das cavernas, agora não somos mais. Ficou claro? Sim. Não. Existe ainda alguma coisa que ainda talvez eu não aceite, que eu estou errado. Tá? Pode ser. Eu não acho que você não vai conseguir agora. Pode, manda. Claro. 2 minutinhos só. Aqui algumas perguntas que foram feitas. Claro, a gente vai falar sobre obsessão e possessão ainda até o mediúnico 1, principalmente, né? E lá a gente vai ter algumas coisas maiores. Mas tem que lembrar que a responsabilidade principal não é da espiritualidade, é nossa. Se a gente não se cuida, a gente está falando todo o tempo, se a gente não se cuida, por que eu vou colocar uma condição da espiritualidade? Ele é obrigado a afastar os espíritos de mim, eles são obrigados. Não. Estou só colocando isso. Estou só colocando isso para poder dar uma arrematada em tudo que vocês falaram. Porque quando o suicida, principalmente que você colocou como exemplo, quando o suicida parte para essa barbárie de terminar a sua própria vida, da responsabilidade que a gente se colocou aqui nesse plano material, de vir colocar à prova tudo que a gente aprendeu lá ou no vidas passadas ou no nosso campo espiritual, é porque faltou, antes de tudo, a coragem de seguir em frente. Mas não a coragem de, vou enfrentar os problemas. É porque ele acha que, saindo dessa vida, ele vai realmente resolver todos os problemas, por influenciação ou não, mas principalmente por não acreditar em si próprio. Então, qual é a principal de tudo isso, Ricardo, que a gente está conversando aqui? A gente começar a melhorar a nossa condição moral.
Porque quando a gente começa a melhorar a nossa condição moral, a gente consegue realmente melhorar. Não é porque somos espíritas que somos melhores, em nenhum momento. Pode ter pessoas que não são espíritas ou vivem a parte de tudo isso, não tem nenhuma religião, que pode ser até moralmente até melhor que nós, porque ela usufrui do dia a dia e consegue colocar a prova da ajuda ao próximo. E a gente não consegue, porque a gente não vai todo dia colocar. Então, o que a gente se encontra toda vez? É a condição, antes de tudo, desse espírito, desse influenciador, as condições exatas de sermos influenciados. Então, a tamanha nossa responsabilidade. Se falaram aqui que temos vários obsessores, então a nossa condição hoje, como espíritas e como estudantes, né, de catedraticamente ensiná-los o melhor caminho. Os amigos espirituais que estão com a gente, vocês viram 2 livros, vocês viram o livro Ação e Reação, das nossas responsabilidades, principalmente, e teve o livro, que eu não lembro do policial, que foi do Básico 2, de todas as nossas ações tem um porquê e tem uma responsabilidade em cima. Então, quando é que a gente começa a ter realmente essa força e essa fé divina? Quando a gente começa a entender a nós mesmos. E aí é o verdadeiro equilíbrio que a gente precisa, de seguir em frente. Mas fala, Ricardo, você ia falar. Não, é assim, o que eu penso é tipo assim, quando existe esse caso, a pessoa ter o direito de a escolha, de seguir em frente ou não. Sim, só um ponto aí. Aí você falou isso da outra vez, eu achei legal. Você se lembra qual o primeiro livro que a gente leu aqui? Não, primeiro não. A gente leu Voltei, depois a gente leu do André Luiz, não foi? Ai, meu Deus, caramba. Nosso Lar, não foi? Foi. Quando é que o André Luiz foi ajudado? Quando ele pediu ajuda. Quem falou? Elisete. Foi Elisete. Foi. Quando ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. Então, quando é que a gente vai pedir? O que a gente fala desde os educadores, não foi eu? Desde o primeiro. A gente tem que saber pedir. Ah, tá. A gente tem que saber orar a todo momento. E a gente faz isso. Sem interferência. Não, interferência a gente vai ter. Qual que é eu acho que a interferência pergunta é 24 horas, o Ricardo. Qual que é a pergunta? Eu acho que é 200. Não tem o botãozinho desligar? Hã? Não tem o botãozinho desligar? Não. A interferência? Tem. Não aqui. Tem. Não aqui. Aqui, ó. Nossa. Quando a gente começa a melhorar, a gente tem esse botão de desligar. Só que é aquilo que a Karina falou, ó. Cada vez mais vai ser mais sutil as operações que vão ser feitas em cada um de nós. Eles vão testar o tempo inteiro, se você está na conduta certa ou não. Vai ter descanso? Provavelmente não. Mas só que você vai passar por essa etapa um pouco melhor. Vamos seguir, que já são 9h20, tem a aula inteira para dar ainda. Vamos lá. Mas vocês vão ter mais aula no segundo semestre e tem o átomo arcanjo para deixar vocês mais confusos ainda. A gente gosta de deixar confuso, né? Essa que é a ideia. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Ressurreição. Então, aí nós temos aí, né, na Gênesis, fala da viúva de Naim, do filho dela, né? Eu acho que, deixa eu ver se veio. A filha de Jairo, eu não vou entrar nas histórias, tá bom? Porque as histórias estão descritas na Gênesis, se vocês quiserem detalhamento das histórias, entrem lá e leiam o capítulo 15. Tá bom? Senão a gente fica muito pautado só na história, a gente quer pautar aqui o conceito das ações que nós devemos fazer para a vida. E da ressurreição de Lázaro, tá? Esses são alguns casos aí que vocês vão ler, que vocês vão ouvir em aula sobre essas situações que foram na época
consideradas como ressurreições, tá? Então, o filho da viúva de Naim, né? A ressurreição de Lázaro, e qual que foi o outro que eu coloquei? Eu estou com tanta coisa na cabeça, e a filha do Jairo, né? Que também acreditavam que houve uma ressurreição. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, quero que vocês respondam. Na questão da ressurreição, da palavra em si, qual é o conceito? O conceito de voltar à vida após a morte. A gente consegue voltar à vida depois da nossa morte, no mesmo corpo? Sim ou não? Não. Eu, Karina, acabei de morrer aqui, de desencarnar. Dá 2 dias, a Karina volta aqui, ressurge das cinzas, no mesmo corpo, falando com vocês. Gente, voltei. Voltei. Aí a Karina não morreu. E aí, gente? Dá para fazer isso? Não. Não. Boa! Ressurreições não existem. Fechado. Acho que aí já está fechado. Está claro, né? Está claro. Quais são as características aí, né, que a gente trouxe para ficar claro para vocês? O que eles entendiam na época? Lembrando que, na época, as pessoas morriam e, quando elas, a partir do momento que elas acabavam de morrer, eles já enterravam, tá? Não existia aquele tempo, né, para poder avaliar, não existia uma medicina, uma ciência mais detalhada para provar, né, para poder medir, né, a nossa vitalidade, medir o nosso organismo de forma interna e externa, para ver se de fato a gente tinha perdido todas as nossas funções do corpo, né, do corpo físico. Então, morria, parou de... a pessoa sentiu lá, me avaliou, falou assim, pô, Karina parou de respirar aqui, tá durinha da Silva aqui, paradinha. Parou de respirar? Vamos enterrar. Isso fazia 5 minutos que tinha me dado um piripaque. Vamos enterrar. Era assim que funcionava, tá bom? Então, o que acontecia naquela época, né? Que veio depois os estudos, né? Que não existe essa questão de ressurreição em nenhuma daquelas situações que eu acabei de falar para vocês, tanto na ressurreição que eles chamam, né? Quando Jesus traz Lázaro, tanto na filha de Naim, quando Jesus vai até lá e faz com que ela acorde, né? E tanto no filho também na filha do Jairo e no filho da viúva de Naim, né? Que são pessoas que estavam em estado de catalepsia. Ou estavam catalépticos, ou letárgicos, ou haviam sofrido um desmaio com perda temporária de consciência. Mas como é que naquela época, né, com as condições intelectuais, com as condições de ciência, de filosofia que existiam, eles iam saber disso? Não dava, né? Não existia essa cultura de esperar um pouco para que o corpo falasse, né? Para que, de fato, o corpo houvesse esse entendimento, né? Porque tem estados de catalepsia, de letargia, que você pode ficar 8 dias, né? Letárgico. E aí, não haviam métodos preventivos e conhecimento para fazê-los, o sepultamento era imediato, tudo que eu já falei aqui. E o fluido vivificante de Jesus reanima os sentidos em torpor. Então, o que acontecia? Só a presença de Jesus, através do seu magnetismo e do seu fluido, automaticamente fazia o quê? Mexia com a gente, né? Eu estava com o meu organismo lá já em estado em torpor, em letargia, né? E aí, com o seu próprio fluido, a sua própria energia, eu conseguia sentir essa energia e automaticamente eu me revitalizava com base, claro, né, gente? A gente está falando de Cristo, a gente está falando de Jesus. Sutileza em demonstrar a existência, né? Porque o que Jesus quis trazer com isso? Porque Jesus falou nos 3 casos que nenhum deles estavam mortos, né? De fato. Porque Jesus sabe qual é o significado da morte, né? Que é, de fato, o desligamento do espírito e do perispírito do corpo físico, né? O encerramento do nosso laço, né? E aí, ele, já sabendo disso, óbvio,
ele trazia, através dessas situações, né, mostrando que as pessoas estavam dentro dessas 3 primeiras condições aí, dessa primeira opção que eu trouxe para vocês, características, ele já sabia, e ele já vem mostrando para as pessoas o que é, né, claro que de uma forma muito sutil na época, o que existia um perispírito, tá? Que existia um invólucro aí que nos animava, né? Então, aí ele traz a sutileza em demonstrar a existência do perispírito, elemento intermediário entre o espírito e o corpo, né? Porque Jesus tinha essa sensibilidade, essa visão, e ele sabia que existia ainda essa ligação do perispírito entre o espírito e o corpo físico para esses estados de catalepsia, letargia ou esses desmaios, cujo entendimento seria estudado com o advento do espiritismo, séculos à frente. Mas Jesus foi lá e já colocou, né? Colocou aquela sementinha lá para a gente começar a se coçar. E aí, o que a visão espírita fala, né? Com relação ao tema, quando abordado, quando dito essa palavra ressurreição, né? O que a literatura espírita fala? Em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida, reintegrando seu perispírito ao corpo físico. Fez voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispíritico ainda não se rompera. Então, ele ainda estava preso ali, estava ligadinho, bem tênue, mas estava naquele torpor, mas ainda estava ligado, né? Não existia a morte orgânica, não existia. Para os homens daquela época, que consideravam morto, olha só, morto o indivíduo desde que deixara de respirar. Havia ressurreição em casos tais. Então, a Karina foi lá, catapufte no chão, ficou 5 minutinhos sem respirar, deu 2 horas, a Karina volta de novo. Ah, foi ressurreição, né? Então, era assim que acontecia, tá? Por entendimento da época. O que mais? O que eles falavam de Lázaro, né? Estava, né? Dizem que havia 4 dias no sepulcro. E que, aí eu até trouxe, né? Eu tinha falado para vocês que existem letargias que duram 8 dias ou mais, né? Acrescentaram também que ele cheirava mal, e que isso, né, quando cheira mal, é um sinal de decomposição. Dado que em certos indivíduos, aí, né, a Gênese fala, né, dado que em certos indivíduos, há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo, em tal caso, mau cheiro e podridão. Acontece isso, né? Quem já passou por esses tipos de experiência sabe do que está falando, sabe que, de fato, isso acontece quando uma pessoa vai ficando doente e a vitalidade vai se reduzindo, vai chegando ao estágio, né, dos órgãos irem parando. Acontece isso sim. É orgânico, né? A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida. Então, ficou claro aí, né? E aí, o que eles trazem mais para a gente? Opa, peraí. Lázaro estava em avançado estágio letárgico, né? De coma profundo, sugestivo de morte do veículo físico. Se Jesus não tivesse reintegrado o espírito de Lázaro ao corpo, a desencarnação ocorreria de fato, né? Então, através do seu fluido, o seu fluido era tão vivo, tão potente, né, que trouxe o Lázaro de volta. Aí até ele fala aqui, né, de fato, e muito em breve, pois o veículo somático revelava sinais de decomposição. Então, num momento ou outro, ele de fato ele haveria aí, se Jesus não fosse até lá, ele morreria, né? Porque ele já estava adoecido. Jesus pronunciou 3 frases, né? Quando eles estavam lá com os apóstolos quando Lázaro acordou, né? Da letargia. Ele estava dentro de como se fosse uma caverna, né? Aí eles tiraram a pedra, né, da frente, e aí Jesus fala, né? Tirai a pedra.
Lázaro, sai para fora. Então, o que Jesus quis dizer, né, com tirai a pedra? O que ele fala? Ninguém se ergue de um momento para o outro, do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento. Ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Olha as palavras, olha, tirai a pedra, e olha o significado dentro daquela situação, daquela condição de recobrar aí a vitalidade de Lázaro, quando ele fala, tirai a pedra. Então, meus irmãos, abram os olhos, né? Vejam que o que eu estou fazendo não é porque sou eu, filho do, que ele falava, né? Filho do homem. Porque existe uma natureza que nos auxilia, existe um equilíbrio universal, né? E que nós precisamos tirar as vendas do egoísmo, da vaidade, do orgulho, e se abrir para o amor, se abrir para os fatos reais, né? Para os fatos que, de fato, os fatos que verdadeiramente importam. E aí Jesus fala, né? Lázaro, sai para fora. E o que significa, né? Tirar o entulho mental, que é o que a gente sempre fala aqui, que são as reformas intelectuais, espirituais, morais, físicas que a gente precisa fazer em nós. Tirar o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Existe vida, a vida verdadeira é espiritual. Aí, Emmanuel fala o seguinte: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Preciosa é a existência, não é o fato de Jesus ter acordado Lázaro, são as palavras e a intenção de Jesus dentro daquela situação, né? Tanto de Lázaro, quanto da filha de Jairo, quanto do filho da viúva. A intenção que ele queria trazer para as pessoas, o ensinamento de amor, o ensinamento de um coletivo melhor, de abrir, de sermos mais empáticos, de abrirmos os olhos para um todo, né? De não olharmos só para frente, né? Termos aquela visão de 360, claro, que com as palavras da época, né? Dentro do dialeto e do vocabulário da época. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Ou seja, aprendam. Vocês vão ter outras oportunidades, mas não percam as oportunidades que nós estamos te dando agora, né? Traga para si o entendimento, evolua. Jesus sobre a água. Vamos lá. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água com uma forma concreta, mesmo estando distante do teu corpo, né? E aí, o que traz aí nos mecanismos da mediunidade? Jesus produziu muitos fenômenos, considerados milagres, que a gente já sabe que milagres não existem. Porém, tais prodígios são plenamente explicados pelo Espiritismo, revelando que não aconteceu nenhuma derrogação das leis naturais, né? Imagina, não faria sentido se Jesus passasse por cima das leis do nosso Pai, que é Deus, né? Não faria sentido algum. Assim, no campo da fenomenologia física ou da metapsíquica objetiva, identificamo-lo em plena levitação, caminhando pelas águas. Quais foram os fenômenos possíveis aí, tá bom, gente? Porque, claro, lembrando que na Bíblia, nos textos, nos testamentos, as histórias que se trazem, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Então, o vocabulário da época é totalmente diferente do vocabulário de hoje,
né? Então, muitas palavras que eram adotadas na época, hoje, se a gente for adotar, tem um outro tipo de conceito, né? Então, muitas coisas devem ser interpretadas quando a gente tem essas passagens aí de Jesus, tá? A gente precisa interpretar, a gente precisa questionar. E aí, quais foram os fenômenos possíveis com relação a Jesus andar sobre a água, né? Podem ser aparições, tá? Que as aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A aparição é quase sempre espontânea, tá? A princípio quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos, pouco a pouco, vão se desenhando, tá? Então, vem aos poucos, né? Vem de forma leve, e aí vai tomando aquela forma vaporosa, tá? Isso está no livro dos médiuns, gente. Tem muita coisa no livro dos médiuns lá bacana sobre isso, sobre levitação, aparições, materializações, para vocês poderem dar um pulinho lá e lerem, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Levitação é o fenômeno pelo qual, né, que a gente acredita que foi possível, ou foi a aparição que Jesus utilizou, ou foi de levitação. É o fenômeno pelo qual pessoas, animais ou coisas erguem-se no solo, elevando-se no ar a pequenas ou consideráveis alturas, com eventuais deslocamentos sem evidente causa física. Há casos em que a pessoa ou objeto levitado vai até o teto e paira sobre as copas ou sobre a crista dos montes, tá? Então, aí a gente segue aqui falando do quê? Quando alguém ou algum objeto é posto em movimento, levantado ou tirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda como faríamos com a mão. O espírito, olha o fluido aí, do fluido combinado com o médium, né? Nós emanamos fluidos para os espíritos, tá? E vice-versa. Cria uma substância, que é uma força propulsora, né? Essa energia propulsora, que ela é propulsora e intermediária, e própria para a realização dos fenômenos de levitação, tá? Então, esse fluido faz com que a gente consiga, né, movimentar esses objetos, ok? Livro dos Médiuns. E aí, Kardec fala o quê, né? Ele fala para a gente assim, que Jesus sobre as águas, né, andar sobre a água, Kardec fala, é difícil discernir, né, se foi levitação ou se foi uma simples aparição. Por quê? Porque por conta do vocabulário da época, por conta das condições que foram realizadas, como aconteceu em detalhes, ninguém sabe, né? E aí, há quem considere como aparição pelo fato de os discípulos terem afirmado é um fantasma. Então, será que eles falaram que era um fantasma? Ou hoje, para nós, através das traduções, agora, através das traduções do vocabulário que nós temos hoje, foi traduzido como conceito de fantasma. Então, tudo isso a gente precisa questionar. Por outro lado, os estudiosos que defendem a hipótese da levitação, porque aí dentro da levitação também existe uma física atrelada, né? Afirmam que Jesus entrou no barco e lá permaneceu com os apóstolos. Então, pode ser que tenha acontecido uma aparição de Jesus sobre as águas, né? Para poder ajudar lá Pedro, e os apóstolos que estavam no mar, né? Depois não vou entrar no detalhe da história, depois vocês leiam. Ou pode ter sido uma levitação, né? Que aí até quando ele fala para Pedro, vem até mim, e aí Pedro coloca o pé na água e Pedro morre de medo e volta, né? E aí ele fala, homem de pouca fé, né? Então, tudo isso. Tem dúvidas, pessoal? Até aí? São as histórias que eu acho que faz parte do cotidiano aí para quem já leu um pouquinho aí do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né?
Posso seguir? Sim, pode. Transfiguração. Vamos lá. Transfiguração. Quando Jesus, né? Ai, meu Deus, gente, olha a iluminação, eu fico imaginando. Imagina se fosse um de nós ali, ó. Ave Maria! A gente ia chorar aqui só. Não ia conseguir, ia ficar cego, igual Paulo ficou. Transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus levou consigo, ele já sabia que ele ia ser crucificado, tá? Levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro, suas vestes se tornaram brilhantes, luminosas e brancas. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Imaginem a cena, Jesus se transfigurando. Aí, ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e uma voz partiu fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Quando desciam do monte, Jesus, claro, falou para eles para que ninguém falasse nada do que tinha acontecido, né? Até que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos, porque Jesus já sabia que ia ser crucificado, e os apóstolos não entenderam nada do que Jesus falou, né? Eles ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu, né? Porém, eles ficaram em silêncio. O que a Gênese fala sobre as transfigurações, né? Nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta-se de transformação fluídica. Olha o fluido aí, gente. Olha o fluido universal, olha o nosso fluido individual, olha o nosso fluido. Magnetismo, fluido, energia. Somos feitos disso. É uma espécie de aparição perispíritica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, reencarnado, algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas, tá? Então, o fluido aí se movimentando, a obra, né? A natureza, as leis, todas em equilíbrio. Claro que não tem nem comparação, né, o fluido do Cristo com o nosso fluido. Aconteceu há 40 dias, só para trazer para vocês, tá? Para vocês não ficarem confusos. Esse fato aconteceu 40 dias antes da sua crucificação. É um fenômeno claramente explicado pela doutrina espírita, tendo como base as alterações ocorridas nas propriedades do perispírito, as quais se refletem no corpo físico automaticamente. Então, né, Jesus utilizando aí do seu fluido pelo perispírito e emanando, né, essa transfiguração do seu próprio corpo. Então, a gente tem 2 tipos de classificações aí, tá bom? Sobre a transfiguração. Como de natureza mediúnica, se um espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, que isso pode acontecer, tá? Ou de natureza anímica, como aconteceu com o Cristo. A transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade do seu espírito, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. Imagina a cena. Aff, Maria. Tá? Então, fica muito claro aí que tudo isso faz parte da lei da natureza e que todos nós somos capazes de, claro, de acontecer isso conosco também, tá bom? São consideradas variedades das manifestações visuais com relação à transfiguração, né? Como que se dá. Fazem parte de fenômenos naturais. Em certos casos, pode originar-se de uma maneira simples, como uma contração muscular, tá? Capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ou ao ponto de tomar quase irreconhecível a pessoa. A transformação da aparência está fundamentada nas alterações perispirituais, tá? Livro dos Médiuns. Como que ocorre? Na situação de uma pessoa reencarnada, seu perispírito não se encontra livre, mas preso ao corpo físico, tá? Por ação do próprio encarnado, fenômeno anímico, ou de um espírito comunicante, que isso acontece muito, tá, gente? Nas reuniões mediúnicas, vocês vão aprender isso no mediúnico agora. O perispírito é envolvido por energias irradiantes, uma espécie de vapor fluídico. Então, a gente faz essa troca de energias, tá? É necessário que isso ocorra.
que se deposita sobre ao redor do corpo físico, escondendo ou tornando invisível momentaneamente. O corpo físico fica como que mergulhado numa bruma, tá? Então, é dessa forma que acontece aí a transfiguração e que pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Claro que a transfiguração com o Cristo, o fenômeno se revela sublime. A pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse esse brilho excepcional, que não seria o nosso caso, né? Dúvidas? Sem dúvidas? Vou continuar aqui. Mais algumas situações, né? Mais algumas passagens aí que a gente tem. Qual o significado, né? O que Jesus quis trazer com relação à tempestade aplacada, né? Quando ele cessou a tempestade. O que Jesus quis trazer com relação às bodas de Canaã, quando ele transformou a água em vinho? Qual foi a mensagem? Não é o fato. O fato no sentido de transformar água em vinho, no sentido de cessar o fenômeno, o físico, né? O fenômeno físico, não é isso. Qual foi a mensagem? O que Jesus quis trazer com tudo isso, né? Com relação à multiplicação dos pães e dos peixes, o que ele fala para nós? A tempestade acalmada, qual é o conceito que ele quer trazer? É uma passagem evangélica que tem dois enfoques fundamentais. Olha isso. A ação de Jesus sobre os elementos da natureza e o valor da fé. Lembra que eu falei para vocês que a gente já falou, eu falei, o Ricardo já falou, vocês já estudaram homens de pouca fé? Oi. Você quer alguma coisa? Os elementos da natureza, né? Então, Jesus, o que ele fala desses elementos da natureza? Jesus sabe que através do seu fluido, da sua fé, do seu amor, ele tinha a certeza de que tudo ia ficar bem naquele momento, né? Que existia uma natureza ali que estava, né, revolta, mas que era temporária, né? Então, eu não vou falar aqui dos elementais, enfim, não vou entrar nesse mérito, senão a gente não acaba a aula hoje, tá? Mas essa é o conceito, né? É a lição que Jesus quer trazer. Que nós também podemos, nós precisamos e temos, né, essa viabilidade, essa possibilidade de ter ao nosso favor a natureza, o universo, mas precisamos ser merecedores disso, assim como a nossa fé. Até que ponto nós temos fé, né? Bodas de Canaã, comparecimento do mestre com a sua família e seus discípulos numa festa de bodas. Com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da doutrina, né? Que deveria ser ensinada para todos. Como sempre ele fala, né? Os meus ensinamentos não é para uma pessoa específica, são para todos. E o vinho ali foi o bem da alegria, com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. Claro, gente, as bodas de Canaã não era uma festa em que as pessoas iam sair bêbadas de lá, né? E o vinho na época, a mensagem do vinho para as pessoas, para o povo da época, era quando as pessoas, né, era no momento que as pessoas se reuniam com as famílias, para trazer alegria, para trazer amor. Essa que foi a intenção. Então, sabendo que as bodas de Canaã traz esse exemplo de amor, Deus quis trazer, né, esse exemplo de convívio, de união. E aí, a multiplicação dos pães. O mestre desejou gravar no espírito dos aprendizes qual o significado dessa multiplicação, né? A consagração deles ao serviço popular. Ensinou que os cooperadores do evangelho perante a turba necessitada compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Allan Kardec considera que a possibilidade de ter Jesus eliminado a sensação de fome, não por materialização de pães, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão. Ele viu aquela multidão revolta. O que ele foi fazer?
ele foi tranquilizá-la. E através do que a gente acredita, né, o que o Espiritismo traz, é que que Jesus fez isso através do seu fluido, né, do amor. Gente, eu vou deixar mais os outros dois, acho que são 2 ou 3 temas para a próxima aula, tá bom? Porque já são 6:10, não deu tempo porque a gente falou bastante. E aí, na próxima aula, que é a semana que vem, que a gente tem aula semana que vem, ok? Que a gente já tinha combinado. Ao invés de nós fazermos a harmonização, eu faço o finalzinho da aula, que aí dá esses 15 minutinhos aí para depois o Ricardo entrar com a aula dele. Fechado? Combinado? Dúvidas até aí?